Estamos em plena vigência da entrega do imposto de renda e sempre que vou assessorar um casal sobre o imposto de renda deles, a primeira pergunta é: declaramos em conjunto ou separadamente? A decisão depende de vários fatores, mas já deixando o alerta que a tabela do IR é progressiva, significa que somar rendas resulta em aumento de alíquota. É considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou dependente que tem rendimentos sujeitos ao ajuste anual e estejam oferecidos à tributação na declaração do titular. Deixei aqui na tela uma resposta do perguntão do IR. O objetivo final, ao cumprir a obrigatoriedade da entrega, é saber qual opção vai pagar menos impostos ou aumentar a sua restituição e não cair na malha fina por esse motivo. E olha que um dos motivos comum de ter a declaração retida em malha é colocar um dependente e não somar as suas rendas. E quando se fala em declarar um dependente, que sendo cônjuges é a declaração em conjunto, é exatamente uma declaração dentro da outra, com todas as informações, ganhos, bens, despesas que colocariam se declarado sozinho. Por isso, a grande dica de início é, antes de decidir entre declaração conjunta ou separada, simule ambas as opções para verificar qual resulta em menor imposto. A simulação é essencial para saber qual opção resulta em menor tributação. Olá, sou Neuza Manfrim, contadora de empreendedores e negócios digitais, e te ajudo a pagar o menor imposto também no imposto de renda. Muitos têm dúvidas se pode declarar em separado. Pode sim, e tem muitas vantagens financeiras fazendo isso. Eu sempre oriento, mesmo após simulações, que declare em separado, considerando que ambos os cônjuges tiveram rendimentos em 2024. Por isso, a declaração de ajuste é anual. Todo ano, a realidade pode mudar e pode fazer em conjunto em um ano, separado em outro, dependendo dos ganhos e das despesas dedutíveis que ocorrerem no ano da prestação de contas. Neste caso, estamos ajustando os fatos de 2024. Rendimentos. Se ambos os cônjuges possuem rendas, declarar separadamente permite a dedução da base de cálculo, não mudando de faixa na tabela do IR, e isso quer dizer reduzir impostos. Eu vou dar um exemplo bem prático e vamos usar o novo limite deste ano, 33.888, e também coloquei uma dedução de previdência. Se o casal ganha este mesmo valor, mas declaram em separado, coloquei os dados no programa do IR e resultou em R$ 11,04 a pagar. Usando os mesmos valores e também colocando estes dados no programa, mas agora o valor do rendimento dobrou, porque o casal vai declarar em conjunto. Em vez de 33.888, declara 67.776. E também dobrou a previdência. Em vez de 3.950, deduz 7.900. E observa o novo resultado de imposto a pagar, 4.257,51. Lembra da tabela progressiva? Existem inclusive simulações que um dos cônjuges sozinho é isento, não tem nada que pagar, mas colocando em conjunto pode chegar a 27,5% de imposto sobre a mesma renda que até então sozinho era isenta. É raro a situação em que a soma das despesas, e tem que ter muitas despesas mesmo, para superar a tabela progressiva. Agora vamos comentar dos bens. O regime de casamento impacta diretamente na forma que os bens devem ser declarados. Em regime de comunhão parcial ou total de bens, um dos cônjuges deve ser eleito o cabeça de casal e concentrando em sua declaração todos os bens comuns e apenas os rendimentos declararem separado. Sabe aquela pergunta na tela de início? Possui cônjuge ou companheiro? E se sim, para anotar o CPF, é justamente para identificar o patrimônio do casal que é reconhecido como do núcleo familiar. E olha que não é opcional. É obrigatório que o cabeça de casal, ou seja, definir em qual declaração irá concentrar os bens adquiridos em comum, ficando nas declarações separadamente os bens adquiridos antes do casamento. Para não ter dúvidas, bem comum são todos os bens conquistados após o casamento.
tornam bens comuns do casal, se casou por comunhão parcial ou total de bens, como eu comentei. Atenção ao regime de casamento. Se casou com separação universal de bens, não há o que se falar em bens comuns do casal. E se entre os bens comuns, por exemplo, tiver um imóvel alugado, pode dividir o valor desse aluguel metade para cada um, dividindo a renda pela metade, e a tributação vai ser menor, fazendo as declarações em separado. Olha ela aqui de novo. Claro, deve ter alguns cuidados, como informar a imobiliária que separa este valor também em contrato, já que os dois são proprietários do imóvel, se bem em comum. É muito importante estas simulações para ter clareza e certeza qual a melhor forma de declarar. E quando digo melhor, é pagar menos impostos mesmo. E dá trabalho. Por isso, você não deve deixar sua declaração em mãos amadoras. Imposto de renda é um assunto bem complexo e com muitos detalhes e observações. E é claro que com certeza você tem dúvidas ainda, então pode deixar a sua dúvida nos comentários. E se gostou desse vídeo, considere se inscrever neste canal, deixa seu like e ative o sininho para saber dos novos vídeos. E peço também que compartilhe com amigos, familiares, para ficarem também atualizados no assunto do momento, que é a entrega do imposto de renda. Um grande abraço, sucesso e até o nosso próximo encontro.